E aí você acaba suspendendo a ideia desse sujeito chamado Deus e fica só um homem lançado e agora você precisa explicar. E aí, esse cara é um ser evoluído ou realmente em algum momento da história houve um primata, um ser em comum que foi criado e dele então todos os demais seres? Logo, por isso eu digo que o agnosticismo, confesso, eu não consigo me ater ao agnosticismo, mas eu consigo honestamente afirmar que o meu ateísmo é uma crença na impossibilidade, diante dos meus próprios questionamentos, de que, de fato, o homem possa ter se originado de um ato criador. E se esse ato criador tem que estar relacionado a todo um conjunto dogmático, pragmático, de crenças que envolvem a existência do homem no agora e no depois, ou seja, no pós-morte, aí que piorou. Aí que o negócio piorou. Porque eu acabo de querer, de alguma forma, dar a ideia de que quem possa ter criado o homem, de alguma forma, mantém o homem numa linha totalmente, vamos dizer, pré-estabelecida para o seu resultado, para a sua finalidade última. E aí eu vou para o campo da teologia, eu vou para o campo do misticismo, eu vou para o campo do miticismo. E miticismo não é ciência, mitologia não é ciência. Você acreditar que existe vida após morte quando não há um ser humano que possa ter dito que teve inferno, que teve céu e que foi. Que tudo que é falado não passa de fenômenos religiosos, psíquicos, somáticos do homem e que, na verdade, ninguém nunca teve o inferno, que o inferno é produto de uma dogmática, de uma imaginação de culturas e religiões totalmente que criaram esses mitos. Então, veja, como que a gente pode resolver o problema? O homem veio do pó da terra? Ok. É possível que tenha vindo? Ok. Mas, ao vir do pó da terra, ele tenha sido um ser criado? Bem, o que eu encontro no homem como elemento para poder justificar que ele tenha vindo do pó da terra? Bem, eu até, inclusive, levantei esses dias, Ezequiel, e eu passo a fala para você, uma questão muito importante, mesmo não sendo a minha área, é que o homem inserido dentro de um contexto social e de um ambiente exclusivo, tá? Ele pode desenvolver justamente em seus organismos, observe, células e até anticorpos que nunca estiveram propriamente presentes na própria genética humana do próprio indivíduo. Isso prova que o homem ele é um ser adequado. Vamos pegar o Ezequiel e vamos levar para a África. Só que esse Ezequiel, que é brasileiro, com um ano ele não vai se tornar um produto desse ambiente. A exposição à radiação, ao calor, ao frio, passa a ter um efeito diferente do que estar num ocidente, num país tropical. Então é possível que o teu corpo e o teu organismo ele sofra uma metamorfose, vamos chamar de mutação genética, só pelo fato de você estar em um outro ambiente. Quer ver um exemplo? Sono. Um exemplo sou eu. Um exemplo. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, onde tem uma temperatura X, um estilo de vida X, e depois há 4 anos atrás, me mudei para Curitiba, que é um clima completamente diferente. Então, quer dizer, o ser humano ele é adaptável ao sistema. Ao ecossistema, na verdade. Mas é questão de tempo. Né? A temperatura aqui de Curitiba, ela varia muito, porque a amplitude térmica aqui é muito grande. De dia pode fazer 30, mas à noite faz 15. Entendeu? Então, quer dizer, você força o seu organismo a se adaptar àquela temperatura, àquele clima. Entendeu? Então, você expondo o seu corpo a certos tipos de... Exemplo, esporte. Tem pessoas que têm um biotipo específico para um tipo de esporte, né? Mas não quer dizer que a outra pessoa que não tenha não possa praticar. É questão de adaptação, a pessoa vai se adaptando. Entendeu? Então, eu penso que é assim. E é aquilo que eu te falei. Na minha visão, existem perguntas que jamais serão respondidas, independente da quantidade de informação que você tem, do seu nível de conhecimento, entendeu? Eu acho que não existe limite de conhecimento, mas o ser humano ele não vai chegar em todas as respostas. Entendeu? Da onde nós viemos, para onde nós vamos. Fica tudo no campo da suposição, da especulação, porque a gente não sabe. A verdade é essa. A gente não sabe de onde a gente vem e a gente não sabe para onde a gente vai. E eu deixei de ser ateu por conta disso. Porque o ateu, na minha visão, você tem uma fé na inexistência. Entendeu? Você bate o martelo afirmando que não existe, por falta de evidência. E dentro do direito, professor, você sabe muito bem que
A ausência de evidência não é, tem um termo jurídico que fala, né? A ausência de evidência não prova a inexistência. É tipo assim, então tipo assim, mas não tem evidência de Deus. Tudo bem, mas isso não implica dizer que possa existir. Eu não acredito em nenhum. Eu não acredito em Deus nenhum. Mas quem disse que não pode existir? Pode ser que sim, entendeu? Então o ser humano chegar e afirmar que não existe, eu acho que é muita prepotência e arrogância, independente do nível de conhecimento, entendeu? Eu acho que foge da nossa É por isso cognição que eu você chegar. admito, é por isso que eu admito, Ezequiel, que o meu ceticismo, ele é uma crença. Negar é uma crença. No fato de dizer se existe, de fato, um Deus que possa intervir na existência humana e ele tenha originado todas essas coisas e estabelecido leis que possivelmente podemos observar em estrita relação e que condiciona o homem à sua própria existência, pelo menos do ponto de vista biológico, como oxigênio, como sol, radiação, como frio, temperatura, porque esse Deus não é capaz de intervir, de fato, em qualquer momento da história do ser humano e poder remediar. Inclusive, por que esse Deus ele não é capaz de intervir na sua própria natureza e nas leis que ele mesmo tenha criado? Como, por exemplo, as questões cataclimáticas. Hoje eu estava até pensando sobre as questões vulcânicas, que são questões vamos chamar de geológicas. Então eu fico pensando, mas espera aí, se em algum momento na história é até um espinho na garganta dos criacionistas, não estou falando de agnóstico, dos criacionistas, você resolver esse problema. Se em algum momento na história a Terra foi algo criado, os vulcões não existiam no ato criacional. Ou eles existiam. Se eles existiam, por que razão os próprios fenômenos vulcânicos, se a Terra subsistiria de qualquer forma, por leis totalmente pré-estabelecidas? Acreditar na probabilidade da existência de um Deus antropomórfico, seja lá como esse Deus se manifesta, é algo absurdo, e eu concordo com isso. É absurdo, porque senão nós teremos que admitir não apenas a existência de um Deus, nós teremos que admitir que o mundo é dos deuses. E aí vamos entrar numa questão importante, e aí o ateísmo sai por cima, que é, peraí, se eu tenho que admitir que existem deuses, e todos sejam verdadeiros, e toda religião esteja certa sobre o teu Deus, quem criou o céu e a terra e quem criou o homem? E tem que dizer que ele foi produto de um Deus. Professor, o problema das pessoas é exatamente esse. É quando você... Por isso que eu me sinto mais confortável dentro do agnosticismo, por quê? Porque as pessoas, elas têm um problema, elas têm uma necessidade muito grande de querer afirmar alguma coisa, de querer provar. Cara, se você não sabe, fala que não sabe. De onde nós viemos? Não sei. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Mas eu entendo, se eu for argumentar, é que não, o homem não veio do pó da terra, baseado no mito bíblico, né? E eu vejo aquilo que aparece no Gênesis realmente como uma, não diria uma cópia. Eu acho que chamar de cópia, eu acho um pouco simplista demais. Eu não acho que copiaram, é uma adaptação de mitos que a gente tinha ali no Oriente Próximo, né? Vindo principalmente da Mesopotâmia e talvez também até do mundo mediterrâneo ali. Eu tenho, inclusive, tá na minha mochila, eu gosto de andar com livros, né? E hoje eu estou andando com o livro que eu estou andando hoje, é aquele Argonautas do Deserto, que é um livro interessante, eu achei extremamente interessante. O senhor conhece esse livro, não conhece? Então, eu acho um livro extremamente interessante e ele é provocativo, né? Ele é bem provocador esse livro, porque ele afirma categoricamente, com muita ênfase, que a Bíblia está baseada nos mitos gregos. E ele começa lá com a história dos argonautas e tudo mais. E é interessante, é uma teoria aparentemente mais marginal, né? Ela é marginal. A imensa maioria coloca como realmente a fonte do texto bíblico ali do Antigo Testamento como sendo o mundo ali do Oriente Próximo, o mundo semita, o mundo mesopotâmico, mas a tese dele é interessante. Mas eu creio que seja apenas um contínuo cultural daquela região, abarcando desde o mundo mediterrâneo até ali próximo à Pérsia, o Oriente Médio. Então, ele utiliza um método interessante, que é o método de Strauss, né? Claude Lévi-Strauss, o estruturalismo, e através dessa análise ali de mitologia comparada, de história comparada, ele chega a essa conclusão de que a região de Israel, como estando ali no meio, entre o Oriente
e o mundo mediterrâneo, ela recebe influência de ambas as partes e teria recebido uma influência muito grande ali também do mundo grego, né? Então, eu achei interessante isso. Então, eu diria que não. A quem nos escuta aí, o homem não veio do pó da terra, nem nada disso. Isso é um mito bíblico, né? Um mito de Gênesis. Eu diria que o homem é o que tudo indica e o que o método científico tem nos apresentado. O ser humano, ele é fruto de um processo evolutivo de milhões de anos e que é um processo que vem desde a formação do planeta Terra e do surgimento da vida. Então, eu acho que isso está bem claro dentro da teoria evolutiva, e eu acho que, de maneira científica, a gente pode afirmar, com certeza, que o ser humano é fruto do processo evolutivo da vida no planeta Terra. Só fazer uma pergunta aqui. Pode ficar à Então, na vontade, tua visão, Ezequiel. José Luiz, na tua visão, nós somos poeiras estelares, é isso? Nós viemos do pó das estrelas, como afirma Carl Sagan? Eu acho que o fato de nós termos na nossa composição física, material, química, né, os elementos que compõem os outros corpos do universo, eu acho que nesse sentido não está nem aberto à discussão. Isso é um fato científico e está comprovado. Carbono, hidrogênio, é, todos os outros componentes, metano, seja eles quais forem, todos existem no nosso corpo. Inclusive, interessante, quando se fala de pedra nos rins, por exemplo, muita gente não sabe, mas é pedra de fato. Eu já tive, inclusive, uma dor insuportável, né? Quem já teve sabe o quão doloroso é. E é pedra de fato. Se você pegar a pedra que sai do seu rim e comparar ela com a pedra que você acha no chão da rua, é a mesma coisa, uma pedra de fato. Porque são sais, minerais, né? São minérios que se acumulam nas paredes dos rins. E esses minérios, que pertencem até mesmo ao corpo humano, eles se juntam ali e formam os cálculos, né? Que são pedras, realmente de fato pedras. Então, por que essas pedras são formadas? Exatamente porque os elementos que formam as rochas nos planetas e no universo são os mesmos elementos presentes no nosso corpo, e dessa forma o fato de nós sermos feitos desses mesmos elementos que os outros corpos celestes é um fato científico dado. Então, nesse sentido, para mim, é um fato. Não há o que discutir. Mas esse fato científico, ele foi comprovado por quem? Ele consegue ser falseável? Com Você tem certeza. como, você tem como pegar e reproduzir esse teste ou essa pesquisa? Você tem como fazer isso? Ou você acredita e depende de pessoas para fazer isso? Porque aí que está. Da mesma forma que religiosos afirmam que viemos do pó da Terra, os cientificistas afirmam que nós viemos do pó das estrelas. É questão de fé. Você não consegue reproduzir. Eu acho que Você, existe uma. você consegue. Eu É entendo uma pergunta que eu estou. eu entendo onde você quer chegar. O problema desse argumento seu, você está utilizando de um ceticismo brutal. Você está levando o seu ceticismo a um paroxismo, certo? Até as últimas consequências, onde se eu for pensar como você, eu não faço mais nada. Então, quando você tiver alguma doença e for no médico e ele falar para te receitar um medicamento, você não vai tomar. Porque quem te garante que o médico sabe o que ele está falando, e quem te garante que a indústria que produziu aquele medicamento, quem disse que ela tem razão ao dizer que aquele medicamento serve para aquela doença? Então, se eu for levar esse Exato. ceticismo seu até as últimas consequências, eu não consumo mais nada. Quando eu tiver uma infecção e for no médico e ele me receitar um antibiótico, eu vou falar para o médico assim: quem disse que esse antibiótico faz efeito, doutor? Aí ele vai falar: não, existem estudos, análise e testes que foram feitos. Eu vou falar para ele: quem disse? Foi o senhor que estava presente lá quando os testes foram feitos? Ou seja, a gente vai escalonando a coisa de uma maneira que você não faz mais nada. Você não toma mais nem remédio quando você estiver doente. Você entende? Não, mas o certo é você não tomar remédio. Já começa Oi? daí. O Oi? certo é você não tomar remédio. Já começa daí. Se você está tomando remédio, é porque o seu organismo está com deficiência de alguma vitamina, algum mineral, algum aminoácido. Porque todo remédio, quando você abre a bula, você vai ver uma caralhada de efeito colateral. Entendeu? Então, exemplo, se você está com dor de cabeça e você toma uma aspirina, aquela aspirina ela vai maquiar o seu neurotransmissor responsável por aquela dor e vai te dar um efeito colateral, ou seja, no pâncreas, ou no fígado, ou no estômago. Então, quer dizer, você trata uma coisa e você pode desencadear outras coisas, entendeu? Porque a indústria farmacêutica ela não trabalha para o nosso bem. Mas aí vai entrar em outros assuntos. Bom, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: eu entendi o seu ponto de vista. Mas é assim, da mesma forma que o religioso
ele afirma que viemos do pó da Terra, e você afirmando que nós viemos do pó das estrelas, não tem como comprovar, como é que fica? Porque você está depositando a sua fé em pessoas que supostamente fizeram esse experimento. Você não consegue reproduzir. Há uma falsa. Tá entendendo? Eu acredito, nesse argumento há uma falsa equivalência. Porque a diferença é que uma tem método, a outra não tem método. Certo? Qual foi o método que fizeram para confirmar que viemos do pó das estrelas? Quem foi lá pegar? Na análise laboratorial, você pega o DNA e pega amostras materiais, de fato, materiais de um corpo humano, de um animal, de um corpo humano. Você faz uma análise laboratorial e vê presentes naquele material que você retirou de um ser humano os mesmos elementos que você vê presentes numa pedra. Então, você pega uma pedra e pega um material humano, certo? Um resíduo de pele, de carne humana. Você faz uma análise laboratorial dentro daqueles dois elementos, vai ver que existem elementos que estão presentes naquele material humano que também estão presentes na rocha. Alguns estão, outros não estão, mas, de fato, há elementos ali. Então, dessa forma, a ciência pode chegar a uma conclusão sobre isso. Agora, sobre uma crença religiosa, sobre um mito que está presente lá na Bíblia, existe a possibilidade de se fazer uma análise desse sentido? Não há. Aquilo é puro fruto da imaginação humana. Não há ali método indutivo, método dedutivo, não há ali nenhum tipo de empiria. Tá? A ciência, quando se fala a ciência no âmbito geral, ela é um método. A ciência é um método que foi desenvolvido ao longo de séculos por diversos estudiosos, certo? Então, não é que a ciência é feita por humanos, mas a questão é que é um método. A gente deve confiar não nos humanos, mas no método. Porque o método ele trabalha de forma a evitar ou a mitigar os efeitos que a intervenção da subjetividade humana venha a impor sobre aquele estudo, sobre aquela análise, etc. Que é o problema, o professor José Alessandro até discutiu isso naquela live que ele falou sobre a Juliana, a Juju, porque é essa questão de querer colocar as ciências humanas no mesmo patamar das ciências físicas, das ciências naturais. E olha, eu sou alguém que fez licenciatura em História. Eu sou alguém que acha maravilhoso o estudo da história, da sociologia, da filosofia. Agora, mesmo sendo um professor de História, eu, particularmente, não vejo as ciências humanas, as humanidades, no mesmo nível. Eu não diria no mesmo nível, porque fica parecendo uma coisa valorativa, mas eu não vejo as ciências humanas da mesma forma que eu vejo as ciências naturais. As ciências naturais, elas têm um grau de falseabilidade e tem um grau de afirmação que é muito mais alto e que se afasta muito mais da subjetividade do que as ciências humanas. É por isso que é um absurdo alguém dizer que discordar do Jesus histórico é terraplanismo. Porque o fato da Terra não ser plana, ele é muito mais observável, ele é muito mais comprovável do que o fato de Jesus ter existido ou não. Certo? Então a Terra não ser plana é um fato dado. Você, a olho nu, consegue observar os barcos sumindo no horizonte e com isso chegar à conclusão da esfericidade do planeta Terra. Você consegue enxergar isso. Agora, a questão do Jesus histórico, não. Certo? A análise da história é uma coisa que trabalha muito mais com a subjetividade, até com a imaginação mesmo. É uma construção imaginativa a história, não deixa de ser. Certo? Uma construção imaginativa e até literária. Então, as duas coisas, na minha opinião, não estão em pé de igualdade. E se você pegar a religião, ela entra muito mais nesse campo da imaginação. Então, assim, para mim não há comparação possível entre ciência e entre a questão da religião, etc. Para mim não há essa comparação. Mas dentro da história, você que é professor de história, você sabe convir que a religião e a ciência, elas andavam de mão dadas, né? A ciência, ela foi se desvirtuar da religião há pouco tempo, entendeu? E a prova disso é que a maioria dos padres naquela época, eles eram cientistas, né? E eles promoviam pesquisas, estudos, né? Porque quem detinha, quem é que comandava esses tipos de pesquisas e estudos, eram quem? Era a elite religiosa, né, professor? Até por conta da credibilidade que eles passavam para a sociedade. Então as pessoas sempre tiveram essa, na minha opinião, essa fé cega. A ciência se inclina a procedimentos normativos,
Ou seja, não existe uma afirmação a priori. Ou seja, suspende-se o juízo, submete-se o objeto ao crivo de toda a criticidade possível e experimentação para se poder chegar, ou, de fato, a um juízo real ou uma hipótese, ou que seja mesmo uma teoria, desde que a mesma ela tenha prestado o mínimo de resultado, que é o que vai culminar, Ezequiel, e aí eu concordo com o que você falou, que é o que vai culminar aqui, mas que deve ser visto de uma maneira mais ampla, que é a lógica da pesquisa científica. Então, quando a gente trata da lógica da pesquisa científica, a gente fala de todo esse arcabouço metodológico, científico, pré-estabelecido e que deve ser aplicado para cada tipo de objeto. Por isso que o José falou a crítica sobre, por exemplo, o método antropológico, ou significa a antropologia, seria o método aplicado a estudar os homens, ou o ser humano, da mesma forma com que é estudado pela sociologia? Não. A biologia, será que... Bem, porque a biologia vai tratar dos seres vivos de qualquer forma, e, portanto, o homem é um ser vivo. Mas o método a tratar do homem, em que dimensão que a biologia será, de fato, aplicada? E qual é o método que possivelmente poderá aplicar? Eu posso até estar equivocado, porque não é minha área, então quem tiver o conhecimento melhor, seja depois dessa live ou agora, que quiser falar, mas eu vou chutar aqui, então, por favor, não venham me crucificar. Por favor. Eu vou dizer aqui, a biologia, ela contribui interdisciplinarmente para outros campos, para outras ciências, como, por exemplo, de alguma forma, para a própria física, para a própria química. Por quê? Porque ela tem, de alguma forma, todo vamos dizer, um escopo procedimental de elementos que são aplicados à forma de estudo do ser humano, a anatomia, a fisiologia, que de alguma forma vai estudar tudo que envolve o próprio ser humano. Quando a gente pensa Deus, para mim a ciência deixa de ser ciência, porque Deus, nessa conjuntura, ele não é propriedade da ciência, porque ele é inalcançável, ele é inacessível, ele é intestável e inapreensível. A ciência lida com o que é apreensível, com o que é observável e experimentável. Deus não cabe na ciência. Jonatas, seja bem-vindo. De acordo aí com o tema, né, da live, respondendo o tema, eu não acredito, tá? Nessa questão aí do homem ter vindo do pó da terra, do barro, enfim, é uma coisa cientificamente incoerente, tá? Eu acredito, e na verdade, quando eu falo eu acredito na ciência, eu não preciso acreditar na ciência, porque a ciência ela se prova todos os dias, né? Mas quando eu falo, eu prefiro ficar com a palavra da ciência, é uma forçação de barra já automática que a gente fala eu acredito na ciência, para dizer que a questão da crença, da fé, que é o contrário, que talvez seja daí que a gente pode até falar que vem essa questão do homem vir do pó da terra, não compactuo com ela. Então, bom, eu entrei aqui, eu estava até vendo, eu não lembro agora se foi o Ezequiel ou o José que estava falando sobre a questão, e achei isso interessante, de no passado, não sei nem por que entraram nessa questão, a ciência ela está muito ligada à religião, ligada à igreja, por exemplo, e só mais recentemente, né, que se libertou disso. É uma questão histórica, né, a Igreja Católica, respondendo a isso, ela tinha, né, um poder de polícia, digamos assim, um poder de Estado presente muito rigoroso, muito forte. Pode-se ver aí os casos, por exemplo, do que aconteceu com Galileu Galilei, com Giordano Bruno. Então, a igreja ela tinha o poder de julgar uma pessoa até sentenciar à morte. E, por conta disso, muitos ateus, muitos cientistas que optassem pelo ateísmo por conta de uma questão lógica, por conta de uma questão elucidativa da verdade, do que estava se mostrando ali, de acordo com seus estudos,
resolveram ficar na encolha, ficar escondido, parecer um pseudo-cristão, talvez, por ter medo da sua própria vida, pela questão de não querer ter sua liberdade cerceada, sem pedido de fazer ciência, sem pedido de escrever livros. Tem um caso, por exemplo, aí mais o que tange a área do professor, o caso do filósofo Immanuel Kant. Há quem defenda, né, que Kant ele não era ateu. Mas se você for analisar, por exemplo, falando de filosofia, você vê que é diferente do caso da ciência natural. Mas se você for analisar a obra dele, há quem possa defender também que ele, na verdade, ele era ateu. Só não afirmou nada porque ele não queria perder o benefício que havia conquistado. Né? Ele não queria, enfim, ser ridicularizado, esse tipo de coisa. Então, quando há um viés, fica difícil, né? Se você não quiser ser cancelado, não seguir com a maioria nesse sentido. Mas, sim, existiram cientistas que tinham a sua crença, e inclusive nesses casos que eu também me apoio, porque esses cientistas, eles não deixavam nunca, pelo menos ao longo de toda a sua carreira, né, acadêmica, a sua crença influenciar na ciência que eles faziam. Ou seja, esses que tinham uma crença sabiam separar muito bem uma coisa da outra. E o caminho que os pais da filosofia, propriamente, do espírito, que a gente chama em Kant e Hegel, entre outros, eles conseguiram pegar para não serem subvertidos pela igreja, foi o caminho da ontoteologia. Eles perceberam quanto era complexo provar a existência de Deus e justificar, inclusive, a não existência de Deus. Como a fenomenologia de Russell, ela começou a interferir diretamente e claramente nos conceitos da igreja em relação aos fenômenos em si mesmos, sobretudo até religiosos, logo teriam que ser justificáveis. Qual o caminho que eles criaram? O tomismo já não tinha tanta força com aquele conceito reinterpretativo, né, tomista, platônico, da ideia de um ser móvel, né, coisa do tipo. Eles criaram a ontoteologia. Eles apelaram para uma hermenêutica aristotélica sobre essas questões metafísicas e criaram um conceito da ideia da existência de um ser em si mesmo, que a filosofia, sobretudo alemã, que ela é precursora disso, irá tratar como Dasein. Isso, para mim, foi quando eu comecei a estudar a filosofia alemã, o giro hermenêutico, a fenomenologia russeliana, eu percebi que houve um grande problema. Primeiro, é a questão institucional, e que a igreja ainda dominava, e a escolástica surgiu, foi justamente para isso lá no início, para monopolizar e determinar o que era ciência ou não. Não foi com o objetivo de abrir a oportunidade para o desenvolvimento do debate filosófico, seja lá como fosse, não. Foi para buscar a legitimidade do status e dominação da própria igreja, porque o conhecimento era produzido por quem eles determinavam fazer parte de um consenso. Então, o que a gente traz? Com vamos dizer, o avanço, o século XIX, ele passa a ser marcado justamente por um conceito que vai estar ancorado, e a própria igreja, seja ela católica ou protestante, então vamos chamar aqui os pais propriamente do cristianismo moderno, terão que buscar justificativas da existência de Deus por uma ontoteologia, que nada mais é, passadamente, uma metafísica primeira distorcida aristotélica. Porque se o ser é um ser em si mesmo, é a ideia do infinito, inacessível, inalcançável, e o homem é esse ente em busca dessa relação com esse ser, que também é inflexional, é inconjugável, é infinito, a única justificativa para dizer que Deus existe, então, é o pressuposto do ser. E ele tenta construir isso. Então, o Jonatas, nesse ponto, ele conseguiu trazer aqui uma posição, e por isso eu falei que é só uma reiteração,
que o que os pais da Igreja Católica e Protestante tentaram fazer foi, diante da impossibilidade deles mesmos, hein? Deles mesmos, justificarem a existência de Deus, eles correram para uma ontoteologia. A resistência da igreja a assumir questões relacionadas ao heliocentrismo e ao geocentrismo, a igreja tinha que determinar o que era ou não fato, ciência, mas a ontoteologia, ela pode ser algo fascinante, mas me desculpe, para mim não tem fundamento algum querer justificar a ideia de um ser no ser dentro de uma perspectiva ontoteológica. Muito se fala, principalmente quando se lida com a questão da Bíblia cristã, né? E pode ser ela a Bíblia católica ou a protestante, a questão de eternidade, de infinito, e algumas pessoas tentam utilizar isso como argumento, como se fosse um viés científico, só que não. Na matemática, você usa expressões como infinito, só que o infinito só existe na matemática. Faz sentido na matemática. Agora, quando você vem para uma questão aplicada do mundo real, você não tem isso. Então, você tem uma forçação de barra, né? E aí algumas expressões que você pega até da física, pessoas perguntando, o universo ele é infinito? Né, o universo ele tem fim, alguma coisa nesse sentido, para dizer, do ponto de vista da escala humana, conforme vai ficando maior, vai ficando cada vez fora de uma escala humana, você vê quão absurdo distante uma estrela da outra, quão grande poderia ser em uma questão de, se você for tentar pegar o volume amostral, né, falando de nível astronômico, aquilo ali você pode considerar como uma boa aproximação para um cálculo como algo infinito, mas que é realmente infinito, ou que o infinito existe, não. O infinito é uma forma da gente lidar com cálculo, é uma forma matemática, simbólica, muito útil para você fazer cálculos, né? Por exemplo, envolvendo conjuntos que parecem ser enumeráveis, mas que você não pode determinar o fim deles, né? Como, por exemplo, o conjunto dos números naturais, inteiros, enfim, números reais, qualquer conjunto que a gente lide para fazer conta, mas isso é válido no papel, digamos assim, né? Na matemática. Então, existem forçações de barras que são feitas aí que não condiz com a ciência, só para corroborar essa questão do porquê, né, tem que ser colocado em seu devido lugar cada coisa. A questão da crença, né, e a questão do que é possível fazer ciência, né, ou seja, um Deus que é metafísico, que está além desse universo físico, que não pode ser falseável, que não pode ser amostrável, realmente não faz sentido à luz da ciência. Professor José ou Ezequiel, que querendo fazerem algumas considerações, podem ficar à vontade. Eu concordo. É por isso que eu acho que é uma falsa equivalência você colocar que a crença que eu tenho no método científico é a mesma crença que o fiel tem ali no que o pastor dele fala, né? Exatamente por esses pontos que vocês também já muito bem colocaram. É uma questão de método e uma questão de afirmação a priori, como o professor Alessandro comentou, né? A ideia de Deus ali e as ideias religiosas no geral, elas não podem ser falseadas, elas não podem ser colocadas em análise, certo? Então, elas são fruto puramente ali da imaginação humana, certo? Então, eu acho uma falsa equivalência. E eu acho até um pouco perigoso esse ceticismo do Ezequiel, na minha opinião, porque leva a esse tipo de coisa, entendeu? Leva a você desacreditar de algo que a ciência entenda como sendo o correto, certo? Leva você a colocar isso em pé de igualdade com crenças religiosas. E aí a gente vê, não estou falando que é o caso do Ezequiel, não o conheço. Até porque ele nem é religioso, o Ezequiel não tem. Eu estou falando em cima do que ele colocou, tá? Pessoas que não entendam isso podem levar essas pessoas a começarem a desacreditar da ciência, como a gente tem visto nos últimos tempos, infelizmente, com relação à questão dos medicamentos, que ficou famoso por causa da pandemia, mas que isso deságua para outros campos também.
deságua para outros campos e que pode levar a problemas sociais um pouco mais sérios, tá? Então, eu acho importante defender o conhecimento científico e o método científico, sem deixar claro de entender que há problemas, que há discussões políticas, que há interesses econômicos, interesses políticos, mas eu acho que a gente tem que confiar no método, tá? Eu acho que desde lá de Bacon, sabe, nos últimos 5 séculos, 6 séculos, eu acho que grandes homens vieram desenvolvendo e contribuindo com o seu conhecimento para que a gente pudesse chegar ao que a gente tem hoje. Um nível de longevidade, de saúde, de conhecimento do mundo que nos cerca, que levou o ser humano, nos últimos 200 anos, a atingir um grau de desenvolvimento nunca antes sequer pensado ou sequer o ser humano antigo poderia imaginar que o mundo pudesse atingir um grau de desenvolvimento tão grande. E esse grau de desenvolvimento se deve, em grande parte, talvez, não só, mas eu acho que ao método científico, sem dúvida, ao método científico. A partir do momento que o homem consegue descolar a maneira de produzir conhecimento da superstição e consegue desenvolver um método para se atingir esse conhecimento, afastando ele da mera subjetividade, da mera crença, é aí que a humanidade dá um salto gigantesco na forma de fazer política, porque esse método científico, ele deságua para as outras áreas. É isso que é interessantíssimo. Começa a se pensar a política dessa forma também, afastando-se dos deuses. Começa a se pensar na forma de se organizar a sociedade, se afastando dos deuses. O maior exemplo que a gente tem é a Revolução Francesa, a mais conhecida de todas,